seguinte, o Canindé, que a Portuguesa tá alugando para várias coisas, então ali vai começar o jogo, agora tá acabando uma rave, daqui a pouco é o culto e aqui rola feira. Tô mentindo, Gomão? Tem essas coisas mesmo, não tem? Cara, foi uma miscelânea ali meio doida. Não seja clubista, tá no ar mais um quadro respeitado pelo Brasil inteiro e agora pelos moradores de Canindé, da região ali, também da Moca, porque teremos hoje Portuguesa e Juventus, Juventus e Portuguesa, o derby dos imigrantes, ou até como eu chamava carinhosamente no grupo do TCC, o Juveguesa. E eu não achei esse termo em nenhum lugar, eu falei, tem que patentear isso aí. Mas vamos lá para o derby dos imigrantes com duas pessoas aqui, dois grandes nomes da comunicação, da narração e também fizeram parte da minha vida. Um aí do TCC, o outro de um curso de locução esportiva também. Os dois tiveram TCC, os dois me cobraram bastante. E ó lá, já estão apontando para os times deles. Tá osso aqui, mas vamos apresentar eles. Romão Ribeiro, torcedor da Portuguesa, também narrador agora da Netluz, e também o Raoni, aí, torcedor do Juventus e que fica lá na Web Rádio Moca trazendo todas as emoções. Tudo bem, Gomão? Fala, Vitor. Tudo bem com você? Tudo bem com a galera que nos acompanha? Um forte abraço. Em tempos de pandemia, estamos todos reclusos, todos seguros, esperando o momento certo para sair às ruas. Exatamente. E você, Raoni Pacheco, tá se cuidando? Tá usando álcool em gel ou tá usando álcool em gel? Tô usando álcool em gel, tô bebendo álcool em gel também, brincadeira. Tô aqui, né, me cuidando, vendo o que pode acontecer e já falo para Gomão que é canole nele. Não tem essa conversa mole. Canole nele, entendeu? Não tem essa conversa mole, não. Mas que bom falar com vocês aí, né? Conheço vocês, obviamente, há um tempo. Gomão, cara, prazerzaço vê-lo aí. Ver que você está bem também. Vitão também. Mandar um abraço para toda a galera desde já. Se cuidem, porque a gente está esperando sair essa vacina, que pode ser russa, pode ser não sei de onde, mas aí, Gomão, prometo que eu vou comprar uns 2 litros para mim, 2 litros para você, 2 litros... Separa com o nome de cada um para não ter falta. Mas para começar nosso derby dos imigrantes, primeiramente eu quero conhecer cada um dos nossos concorrentes aqui, dos nossos adversários, mas também amigos aí na vida real, no novo normal. Gomão, como a Portuguesa entrou na sua vida? Como a Portuguesa entrou na vida de Gomão Ribeiro? Cara, para ser sincero, a Portuguesa entrou na minha vida profissional. A partir do momento que eu passei a trabalhar na Portuguesa, eu criei um amor, eu criei uma identidade, porque naturalmente você passa a frequentar o clube, você passa a frequentar o CT, você viaja com o elenco, você viaja com alguns torcedores que você cria algum tipo de vínculo. Então, foi dessa forma que eu aprendi a gostar da Portuguesa, que eu aprendi a me identificar com o Clube Rubro-Verde. E não me imagino longe disso, cara. É muito legal. As pessoas às vezes questionam, perguntam, mas não tem divisão no Campeonato Brasileiro, está sumido o futebol brasileiro. Cara, não tem problema. A minha paixão não é pelo Campeonato Brasileiro, a minha paixão é pela Portuguesa. Então, onde ela estiver, eu quero estar junto. E é até mais gostoso, sabe? Claro que muitas vezes é doloroso. Mas viajar Série A2, viajar por esses rincões aí, cara, é difícil. É um negócio desafiador. E particularmente, já fui para alguns cantos que eu nem imaginava, cara. A Portuguesa já fui para Roraima, já fui para Ji-Paraná, que é um lugar inóspito, só tem os agroboys, cara. É um negócio que você tem que tomar cuidado, cara. Os caras lá são bravos. Mas é um lugar muito gostoso, muito agradável. E a Portuguesa me proporcionou tudo isso. Então, profissionalmente, quando eu passei a trabalhar lá, claro que foi gradual. Quanto mais você se vê perto do clube, das histórias, do museu, das pessoas, você acaba se identificando. Foi assim que nasceu o meu amor rubro-verde. Caramba, que legal essa história. Poxa, conhecer até os lugares mais remotos do Brasil pela Portuguesa. Roraima também foi Copa do Brasil, e Roraima, rapidinho, tem uma história legal. Nós que somos jornalistas, em especial os narradores esportivos, quando você está iniciando a sua carreira, você sempre ouve de alguém mais velho, porque eu já narrei do campo, porque eu estava fazendo um jogo do estúdio e a televisão acabou a imagem, eu tive que pegar um radinho, ouvir a emissora da cidade e narrar em cima do cara.
Em Roraima, eu tive que fazer isso, cara. Narrei do gramado, literalmente. Não tinha cabine no estádio. Então, assim, eu falei, pô, já estou vivendo algumas experiências que eu realmente posso contar para quem vem depois de mim. Já narrei do gramado. Que legal. Narrar do gramado eu já imagino, porque eu, para longe, preciso de óculos, né? A miopia atrapalha. Imagina o jogador do outro lado do campo e ainda passar a informação. Realmente é complicado, mas muito bacana a história do Dodon com a Portuguesa. E eu quero saber agora do outro lado, do lado do Raoni, como o Juventus, o Clube Atlético Juventus, adentrou a vida do grande Raoni Pacheco. Então, cara, pô, que legal, hein, Gomão? As histórias aí são sensacionais, cara. Isso daí que enriquece a nossa vida, né? Que bom. Cara, na verdade, assim, o que acontece? Minha família, ela é uma família de imigrantes, né? A origem da família. E aí, muitos chegaram onde hoje é um museu do imigrante ali, né? E alguns familiares, no caso da parte da minha avó, eles foram para o bairro da Moca, morar ali no bairro da Moca, tradicionalmente, ali perto da Rua da Moca, em frente ao principal cartório, em frente à principal igreja ali que tem na região da Moca. Era uma característica muito forte da região, né? E aí minha família começou a crescer lá, na Rua Urbano do Couto, número 66, na Moca, que é um ponto de referência ali da região, como eu falei para vocês. Mas aí o que aconteceu? Quando eu nasci, a minha família já tinha saído, boa parte dela da região da Moca. Minha avó já estava morando em Arthur Alvim. Então minha mãe, ela casou, ela foi morar em Arthur Alvim também. Então eu cresci até uns 6, 7, ali, vamos colocar até uns 8, 9 anos no máximo, ali em Arthur Alvim, porque eu ia de Arthur Alvim para Moca, que eu estudava no Colégio Santa Catarina, na Moca, e voltava para Arthur Alvim, até porque minha família tinha laços muito fortes com esse colégio, né? Minhas tias trabalhavam lá, minha avó trabalhava com a cantina do colégio, então tinha bolsa de estudos. Então era uma escola muito boa. Então valia a pena sair de Arthur Alvim, se locomover até essa escola para ter um estudo bom, né? E aí o que aconteceu? Quando bateu ali 8, 9 anos, a minha mãe, ela veio morar na região da Moca. E aí eu comecei a ficar mais lá na Moca, conhecer um pouco mais. E aí é aquela idade que você também desperta mais por futebol, né? Você começa a jogar mais futebol na escola, começa a praticar uma escolinha de futebol. E até aquele momento, o Juventus para mim era uma coisa que meus tios falavam, o tio avô falava, meu bisavô ia muito na Javari, sabe aquelas histórias que tem das famílias? E aí depois, quando eu fiz uns 10, 11 anos, eu comecei a querer conhecer a Javari. E aí aos poucos eu fui com amigos ver um joguinho ali, ficar sabendo como é que estava o Juventus. O Juventus naquele período ainda disputava a série principal do Campeonato Paulista, tinha jogos à tarde já na Javari contra os grandes clubes, era muito legal. O Juventus também jogava divisões do Campeonato Brasileiro, mas assim, é muito pouco, tá? Sabia mais pelo pessoal. Aí uns 13, 14 anos eu já comecei a ir na Javari mesmo, matar aula, estudava à tarde, aí já viu, né? Aí deu no que deu, reprovei muitas vezes na escola, mas até aí tudo bem, Deus ajudou. Mas comecei a ir mais na Javari, ver os jogos, então comecei a curtir mais. Aí você vai com os amigos, o ingresso é mais barato, então assim, qualquer 10 conto representava um ingresso, isso que é legal, né? Então, poxa, minha mãe me dava uns 10 reais lá, eu pegava e ia lá ver o jogo, cara. Então assisti muitos jogos importantes do Juventus. Naquele período eu lembro que estava surgindo o Wellington Paulista no Juventus. Então era o L-Gol, o W9, tinha lá faixa na Javari, o menino fazia gol de tudo quanto é jeito. Cheguei a pegar o Fernando Diniz jogando um pouco no Juventus também, outros jogadores, Dedimar, outros jogadores que vestiram a camisa do Juventus também. E vi grandes jogos assim de Juventus e Portuguesa, Juventus e Ituano, que eram times muito bons, né? Então eu peguei uma fase bem bacana. Só que aí o que aconteceu foi que eu fui crescendo, você vai começando a trabalhar, você já não consegue ir nos jogos, aí eu só comecei a ir aos domingos de manhã, aos sábados, no final de semana, pegava, ia nos jogos com meu irmão, ou às vezes com algum amigo. E depois foi quando eu conheci a Web Rádio Moca, né, com o Marcelo Santos. Eu fiz Universidade São Judas Tadeu, então eu completei ali, eu trabalhava numa revista de economia, eu mandei um e-mail para o Marcelo Santos, que ele já tinha equipe da Web Rádio Moca, para trabalhar na área de conteúdo. Falei assim, ó, Marcelo, gostaria de me colocar à disposição para fazer um estágio aí. Eu já estava formado, na verdade era o último ano, né? E eu queria aprender um pouco mais, porque por mais que eu gostava de esporte, eu tinha trabalhado pouco na área, fiz alguns freelas, mas de narração, conteúdo para rádio, web rádio, TV, eu não tinha atuado ainda. E eu me coloquei à disposição para ajudar com conteúdo. E o Marcelo, enfim, resumindo, ele mandou um e-mail e falou, você narra amanhã aí. E foi legal que eu tinha colocado uns vídeos meus no YouTube, graças à ajuda de um amigo, e aí o Marcelo viu o link e falou, você narra o próximo jogo. Eu narrei Juventus e Taubaté, isso foi no ano do acesso, depois, né, passando ali 2012, 2013,
E aí eu comecei a pegar mais amor, como o Gomão falou, né? Você cria uma relação que você começa a acompanhar mais o time quando você tá narrando os jogos. Não só na Javari, eu fui para outros lugares do interior de São Paulo acompanhar o Juventus com o Web Rádio Moca, no carro do Marcelo, a gente ia. Aí tem todas aquelas histórias, né? Já fui para Capivari. Aí em Capivari acabou a luz, tomei um baita choque no microfone lá. Aí o torcedor, Gomão, ficava embaixo da cabine fazendo assim, ó. E o jogo foi 1-1, aí saiu outro gol, mas assim, são coisas bem legais. Aí acaba o jogo, essa galera do interior, os caras se reúnem sempre num botequinho tradicional ali da região, aí você vai lá, pelo menos comigo, sempre foi legal, me tratavam super bem. Então criei uma relação, e aí eu peguei também um momento que o Juventus teve o acesso, e aí essa grande relação pegou ainda mais carinho e afeto em 2015, né? Quando teve aquela campanha com o Gil jogando no Juventus, que eu narrei muitos jogos, campanha do acesso, que aí teve um verdadeiro boom, com um gol sendo exibido na Globo, no Sport TV, e eu comecei a participar de muitas aulas de universidade, representando essa questão de ser um morador da Moca e narrar os jogos do Juventus. Então foi isso, minha história com o time foi nesse carinho, foi uma construção de carinho, que eu acho que vai muito no que o Gomão também falou, né? Uma construção de carinho. Isso não tem dinheiro que pague. Então a gente constrói esse carinho pelo que a gente gosta. Isso é o mais importante. Que ótimo, ótimo ouvir a história dos dois e saber também que é parecida, né? Que é um amor que acaba às vezes nascendo com você, só que ele vai se prosperar, né? Vai evoluir só lá na frente, às vezes uma oportunidade profissional, alguma coisa que acontece na vida e acaba caindo para você assim no colo. A Portuguesa e tanto o Juventus. E no caso de vocês, acabaram acontecendo isso e hoje os dois, um não vive sem a Portuguesa e o outro não vive sem o Juventus. Mas agora eu quero ver o famoso sangue virtual, porque eu quero começar falando com o Gomão. Gomão, principalmente das suas narrações dos jogos que você já cobriu ou já assistiu, mesmo sem trabalhar neles, mas o que representa para você um Portuguesa e Juventus, o derby dos imigrantes? Qual é a história que carrega esse clássico? Rapaz, agora você me pegou. Vamos lá. Olha, certamente vou lembrar de algum que eu esteja trabalhando, mas uma das coisas mais interessantes é você ir para o estádio do Juventus, né? E a proximidade da torcida é muito maior do que qualquer outro estádio do mundo. Pelo menos no Brasil eu tenho essa certeza absoluta. E eu nunca tive problemas profissionais chegando na Rua Javari para trabalhar. Sempre fui muito bem recebido, sempre fui muito bem recepcionado. Nunca houve nenhum tipo de contratempo. Mas que impressiona aquelas duas torcidas que ficam atrás dos gols, porque elas ficam praticamente em pé, elas não sentam o jogo inteiro, elas a todo instante ali. Eu sou narrador esportivo, sempre quis ser, desde que eu me lembro, então eu não me vejo em outra função. Mas eu fico imaginando o repórter, cara, porque se você vacilar, o cara puxa sua camisa ali, irmão. É que nem escanteio na área, tá ligado? O atacante e o zagueiro ficam ali um puxando a camisa do outro. Na Javari é assim, né? E tem... É que eu sou... sinceramente, eu sou muito ruim de memória. Mas eu me lembro mais... Isso é interessante. Eu me lembro mais da Portuguesa ir até a Rua Javari do que propriamente o Juventus jogando no Canindé. Só que eu não me recordo, até porque o Canindé é mais longe até do que o Juventus nessa proximidade torcida-campo e imprensa-torcida. Mas eu nunca tive nenhum problema, cara. Acho que já tivemos alguns jogos bons, empate, vitórias apertadas de um lado e do outro. O que eu queria mesmo, e eu acho que aí isso eu posso quase ter certeza, eu não me lembro de ter narrado Juventus e Portuguesa, ou Portuguesa e Juventus, na Série 1 do Paulista, por exemplo. Acho que não teve isso. Desde que eu cheguei ao Canindé, não me lembro de ter transmitido esse jogo. Então eu anseio por isso, profissionalmente, né? Uma oportunidade de transmitir um Portuguesa e Juventus na Série 1. Seria sensacional, espetacular, um negócio que certamente vai entrar para a minha memória afetiva. Porque são dois clubes gigantescos, como o Raoni chamou a atenção, né, cara? Juventus já figurou na elite do futebol brasileiro, Juventus já figurou entre os grandes do futebol paulista por muitos e muitos anos, e muita gente boa saiu de lá, como também da Portuguesa. Muitos campeões mundiais por seleção brasileira passaram pela Portuguesa. Mas um jogo em específico, eu queria lembrar. Eu deveria ter feito alguma consulta, porque eu tenho uns 6, 7 cadernos
narrações, por onde eu passei. E certamente deve ter um ali Portuguesa e Juventus. Se a Portuguesa perdeu, deve ter algum xingamento meu, com relação a algum jogador, alguma coisa. Se ganhou, passa em branco. Sabe aqueles professores que corrigem provas e sempre fazem uma anotação? O Raoni dá aula também. O Raoni deve fazer isso, ele não vai contar. Mas a gente pega um caderninho de lado e vai anotando ali sobre as características do cidadão ali. Então, certamente, o jogo Portuguesa e Canindé deve ter algum rabisco meu. Legal. E quem sabe, né, no melhor dos cenários, possa acontecer já no ano que vem, com o acesso da Portuguesa e do Juventus. Quem sabe nessa volta da A2, Raoni também deve ansiar por isso. E o Gomão acabou não falando de um jogo específico, mas um jogo que certamente o Gomão deve ter xingado é aquele 4-1 recentemente que aconteceu. Raoni deve lembrar bastante também. E eu queria saber também agora do Raoni, qual é a história do Derby dos Imigrantes para você, Juventus e Portuguesa, o que representa na sua vida e também os jogos que você já narrou de Juventus e Portuguesa. Cara, eu já narrei muitos jogos do Juventus e Portuguesa, e aí, como o Gomão até falou da Javari, o que acontece? A Javari, ela acaba, e aí, torcedor que me entenda, ela acaba caindo num senso comum, no caso, para nós da Web Rádio Moca, porque assim, nós sempre vamos transmitir os jogos lá. Então você vai na Javari, é muito especial, obviamente, mas fazer o jogo lá, não é que ele não seja inesquecível, mas você tá lá, você tá sempre acompanhando. Quando você vai na casa do visitante, ele tem uma coisa muito legal também, né? Então, por incrível que pareça, aí eu vou... O Gomão, ele falou da Javari, eu vou com os jogos no Canindé, porque assim, eu já narrei alguns jogos lá no Canindé, Juventus e Portuguesa. Juventus já ganhou de 1-0, já perdeu de 2-1, já perdeu de 1-0, enfim. E a gente tem uma coisa bem legal lá na Web Rádio Moca, que são os dois narradores em dia de clássico, né? Então faço revezamento com o Renato Corona, que é de 5 em 5 minutos, ou 10 minutos, depende ali do dia. Então é uma coisa diferente que a gente faz, eu acho muito legal essa estratégia do Marcelo Santos, e a gente leva tão a sério um clássico como esse, né, que a gente coloca os dois narradores, porque é uma coisa legal, uma oportunidade para os dois, isso que é muito legal. Então já aconteceu às vezes de eu estar narrando o jogo, aí eu tô lá, tal, aí pênalti, aí toca o sinalzinho, aí é o Corona que narra o gol do pênalti. Já aconteceu com ele também, ele tá lá, pênalti, aí toca, aí sou eu. Mas isso é a parceria, né? Eu acho muito legal a gente ficar feliz pelo outro, né? É muito, já aconteceu falta frontal, e daqui a pouco toca o sinalzinho lá, entra o outro nada, né? Então é muito legal isso. Eu acho isso muito bacana que o Marcelo Santos promove com a gente lá na Web Rádio Moca. Jogos do Canindé, o primeiro jogo que eu fiz foi 2-1 para Portuguesa. O gol do Juventus foi marcado pelo Elvis, aquele meia que jogou pelo Santo André, campeão da Copa do Brasil. O Juventus perdeu aquele jogo. E teve um jogo que eu fiz à noite, acho que foi numa quarta-feira à noite, e o Juventus ganhou de 1-0 com um gol de fora da área. Nesse dia, inclusive, o Juventus ganhou com um gol de fora da área. Quem narrou foi o Renato Corona. E o Renato Corona narrou esse gol, também passou no Redação Sport TV. Porque o clássico, né, de tamanha repercussão, é bem legal, né? Sempre quando tem um Juventus e Portuguesa, as mídias também têm um foco legal, especial para essa questão, né? Colônia portuguesa, italiana. Então eu tenho casos muito legais. E quando eu vou fazer um clássico como esse no Canindé, ao mesmo tempo que eu fico feliz, e aqui eu posso falar, a gente fica um pouco triste, porque, como o Gomão falou, a gente quer ver esse jogo na série principal do Campeonato Paulista e em séries do Campeonato Brasileiro, que é muito gostoso, são duas camisas de tamanha importância. Então a minha felicidade é de você ir a um Canindé, por exemplo, fazer um jogo como esse, como também na Javari, e eu fico um pouco triste, porque eu sou um cara, eu nasci em 1988, eu me acostumei a ver times da Portuguesa fantásticos, principalmente na década de 90, né? Eu me acostumei. E, cara, eu sempre tinha... Você tem aquele famoso time do jogo de futebol de botão, eu tinha o Juventus, Ponte Preta e a Portuguesa. Eu achava muito louco aquilo, cara. Achava muito louco. Então, assim, a gente se colocar no lugar do outro, né? A gente tá aqui falando de Juventus e Portuguesa, eu, como juventino, Gomão, torcedor da Lusa, mas é a simpatia hoje que é importante. Então, a gente praticar isso. Eu sempre gostei também da Portuguesa e a gente fica triste de ver um clássico hoje assim. Mas... é um clássico que tem muita emoção também e ele tem uma importância enorme para muitos torcedores. Então, a minha recordação fica com os jogos do Canindé. Todos que eu fui, muito legal de você ver o torcedor da Portuguesa fazendo a festa. Já vi vitórias do Juventus. Torcedor juventino, é impressionante como o torcedor juventino vai ao Canindé, cara. Fica uma festa muito louca também. É uma coisa muito louca de ver a festa dos torcedores juventinos no Canindé, ali tradicionalmente atrás do gol, né?
que fica ali no Canindé, é uma festa muito louca, cara. E assim, tem jogos muito legais. E se não me engano, o último que eu fiz lá foi de manhã, foi um Juventus e Portuguesa, foi de manhã. E aí foi uma das cenas mais loucas da minha vida, que eu parei naquele estacionamento, né, Gomão? Que tem ali o campo de terra que agora tá alugado. Parei, aí eu olhei, cara, tinha uns jovens saindo com óculos, tipo esse do Neymar agora que tá aí, né, que o pai tá on. Tinha um senhor de terno com uma bíblia e tinha uns caras lá vendendo alguma coisa, velho. E os torcedores, né? Os torcedores, isso é verdade mesmo. E os torcedores. Aí eu cheguei no segurança, falei, mano, o que tá pegando aí, velho? Porque assim, tem torcida ali, tem os caras. O cara falou, não, é o seguinte, o Canindé, que a Portuguesa tá alugando pra várias coisas, então ali vai começar o jogo, agora tá acabando uma rave, daqui a pouco é o culto e aqui rola feira. Tô mentindo, Gomão? Tem essas coisas mesmo, não tem? Cara, foi uma miscelânea ali meio doida, eu não sabia, mas caraca, que louco! A rave, o bicho pegando na rave, o culto já ia começar. E a feira rolando e o jogo, velho. Que tipo... E tanto que eu entrei, Gomão, pra fazer o jogo, antes do jogo, ainda... Aí eu acho que acabou lá, acho que uns 10 minutos, 20 minutos antes do jogo, mas, cara, rolando uma rave e os caras indo pro culto e... sei lá. Mas, assim, o clube buscando formas também, né, de ter um dinheiro pro seu caixa, mas... coisas que acontecem. Eu lembro muito bem na minha memória de um jogo desse aí, que foi bem de manhã cedinho, chegando no Canindé, essa cena espetacular da vida do ser humano. A Portuguesa abraça todas as tribos. Isso, não, isso aí. Os religiosos, os baladeiros, os que gostam de futebol, os que gostam de uma feira. Tem pra todo mundo. Sensacional, cara. Foi um dos dias mais espetaculares da minha vida, ver uma cena daquele jeito, assim, que a gente que gosta de ser humano, acima de tudo, né? Cara, ficou ali um momento bem legal, eu guardo no coração, uma recordação muito legal. Ali a imprensa já entrava aquecida pro jogo, já entrava no hype de Juventus para acompanhar no Canindé. Antes de fechar o primeiro bloco aqui pra gente, pro nosso clássico quiz, eu só quero uma fala rapidinha de cada um. Gomão, qual foi o melhor jogador que já vestiu a camisa da Portuguesa, na sua opinião? Vou falar de quem eu vi o Denner jogando. Acabou. Simples, direto e preciso. Raoni, você no Juventus, quem que vestiu a camisa com maestria? E você viu jogar? Cara, se você me permitir, eu vou falar dois aqui, porque como molecão indo na Javari, o Wellington Paulista vivia uma fase ali artilheiro e eu não posso deixar de falar que eu comprei uma camisa por causa do Wellington Paulista, né? Era da marca Contes ainda, era uma coisa muito louca, eu tinha essa camisa até sumiu. Agora, já trabalhando e sendo fiel aí à história, por mais que algumas pessoas não gostem, mas o cara que mais me marcou foi o Elvis. O Elvis, pra mim, ele foi um líder daquele time do acesso e depois, quando o time conseguiu acesso, ele falou, cara, isso daqui eu tô comemorando mais que o título da Copa do Brasil. Pô, essa frase é espetacular. Então, Maestro Elvis, eu chamava ele assim nas narrações. Cara, foi um espetáculo, Pra mim, ele jogou muito, então eu como narrador, assim, eu devo muito ao Elvis, devo muito ao Gil também, né, que, pô, os gols dele me ajudaram bastante, mas o Elvis ficou no meu coração, é o Maestro Elvis. Maestro Elvis. Clássico quiz agora com o derby dos imigrantes, Juventus e Portuguesa, Portuguesa e Juventus, preparados para esse clássico? Bora. Então, bora para a primeira pergunta. Eu tô pra jogar nele. Meu. Pastelzinho aí, o pastelzinho de Belém ou canole, Gomão? Não foi isso, cara. Já mudou a Portuguesa agora de lá. Mas vamos começar então. São perguntas que variam alternativas de A a D. Uma aí vai ter um verdadeiro e falso, mas aí eu aviso para vocês antes. Vamos lá, primeira pergunta. Desde 1930, foram 125 jogos. A Portuguesa, a Lusa, teve 66 vitórias, com 28 vitórias do moleque travesso. A pergunta é, quem mais venceu no século XXI? Portuguesa ou Juventus? Responda. Portuguesa. Juventus. Alternativa certa é Juventus com 7 vitórias. Vai! A Portuguesa ganhou 6. Por um, hein? Por um. Uma vitória a menos. É que nos
jogos Juventus teve um aproveitamento melhor, acabou recuperando e até ultrapassando aí. Então, 1-0 pro Juventus aqui. Tem comemoração. 1-0, é nóis. A segunda pergunta. Quanto foi o primeiro clássico dos imigrantes? O derby dos imigrantes. Vamos lá. Alternativa A, 1-1. B, 2-1 Portuguesa. C, 3-0 Juventus. Ou D, 4-2 Portuguesa. 4-2 Portuguesa. Ó, eu vou ser justo com o Gomão. Eu também iria de D. 4-2 Portuguesa. Né? Mas deixa eu ver. Eu vou na... Gomão, eu iria na D. Eu vou ser justo, vou ser ético. Eu vou na D também. Vou na D. Pra não ser... Vai na D. Hipócrita. Até porque se você fizer uma conta ali de ajustes e tudo mais, 4-2 Portuguesa. Eu acho que a Portuguesa venceu o primeiro jogo, tá? Mas eu colocaria 4-2. Até porque na época tinham muitos gols, viu, Gomão? Muitos gols. Bom, o Raoni não tá todo errado. Certamente a vitória foi da Portuguesa, mas por 2-1. Foi 2-1, alternativa B. 2-1. Mais do céu. Lá em 1930, o primeiro clássico entre Portuguesa e Juventus. 1-0 Raoni ainda, 1-0 Juventus no nosso clássico quiz. Vamos para a terceira pergunta. Quem mais gols no clássico Juventus e Portuguesa? Só que assim, eu vou dar alternativa e também a quantidade de gols. Né? Porque como foi a vencedora portuguesa, então já dá aquela letra. Vamos lá, Juventus, 237 gols. B, Juventus, 153 gols. C, Portuguesa, 139 gols. Ou D, Portuguesa, 253 gols. Letra C. Ô, meu amigo Gomão. Eu tô muito louco aqui. Letra C. Letra C. 2. Eu vou na letra D para ser diferente do Gomão, para ser ético e justo com ele escolheu o primeiro. Eu acredito que ele tem mais probabilidade de acertar fazendo umas contas aqui. E por ser ético, mais um ponto pro Juventus, porque a alternativa D tá certa, 250. Ele vibra até quando o time dele sofre mais gols. A males que vem para bem, já ouviu isso? Alguém lá atrás escutou isso, mano. 2-0 Juventus, Gomão precisa recuperar o placar, hein? Vamos lá. Quarta pergunta. A maior goleada do derby dos imigrantes foi 7-1 para a Portuguesa. Olha o 7-1 de novo. 7-1 em 1948. Mas eu quero saber qual é a maior goleada do Juventus no clássico. Vamos às alternativas. Tá. A, 5 Juventus, 1 Portuguesa. B, 6 para o Juventus, 2 para a Portuguesa. C, 4 Juventus, 0 Portuguesa. Ou D, 5-0 para o Juventus em cima da Portuguesa. Eu vou de letra A. É de 5-1. Meu Gomão vai mudar. Vou de letra B. Vai de 6-2. É. Mas a alternativa certa era C. 4-0 Juventus. Isso lá em... Não acredito, mano. 4-0 Juventus. Olha, depois desse clássico. Quando foi? 1965. 65, rapaz, tô ruim de conta. Eu fiz uma conta aqui. Pensei, pô, não é possível. Que ataque era? Vamos trazer de novo esse ataque aí. Foi a maior goleada do Juventus, mais a maior do clássico, como foi falada na pergunta, 7-1 para a Portuguesa, né? Só que em 1948 aqui nem a quinta geração aqui tinha nascido. Então... Não tem imagens, hein? Não tem imagens, então eu não acredito. Segue 2-0 então para o Juventus. Vamos para a quinta pergunta. Essa é um pouco mais fácil. Vamos ver se os dois aí conseguem acertar. Quanto foi o último jogo entre Juventus e Portuguesa? Foi no Canindé. Alternativa A, Portuguesa 1, Juventus 0. B, Portuguesa 2, Juventus 2. C, 0-0, deu empate. E 1-0 para o Juventus. Eu vou de A, Portuguesa venceu, 1-0. Nossa, cara, agora você jogou a responsabilidade pra cima de mim que não tenho memória. Ai. Você chutou. Acho que empatou, né? Teve um empate aí. Empate, um 0-0, um 2-2.
Não, 2x2, esses times não andam fazendo tanto gols assim. 0x0. 0x0, 1x0 a Portuguesa. E, bom, se a Portuguesa dá alegria pro Gomão, o quiz dá alegria pro Raoni, porque ele tá certo de novo. Foi o dia da balada, Gomão! Foi o dia da balada! Ai, caraca. Portuguesa, jogo que aconteceu no ano passado, na Copa Paulista, e a Portuguesa acabou saindo vencedora do clássico, 3x0 pro Juventus, tá virando goleada. Mas calma, Gomão, tem pergunta ainda, calma. Virou passeio na Rua da Moca, hein? Virou passeio na Rua da Moca. Goleada. Vamos lá. Sexta pergunta agora, hein? Bom, a única decisão de títulos entre as duas equipes foi o torneio Relâmpago do Pacaembu, lá em 1940, quando estava inaugurando o grande Paulo Machado de Carvalho. O que me incomoda é que alguém faz cara de conteúdo. E a pergunta é: quem venceu aquela partida e quanto foi o jogo? Vamos às alternativas. A, Juventus 5, Portuguesa 1. B, Juventus 2, Portuguesa 1. C, Juventus 3, Portuguesa 0. Ou D, Portuguesa 3, Juventus 1. Vai, Gomão. Vai você, Gomão. Tem uma que a Portuguesa ganha, é essa que eu vou apostar, pô. E o Raoni já tá cantando vitória já. Ah, esse jogo, o Juventus, o sobrenatural de Almeida. O Juventus venceu esse jogo. No meu, no seu, no nosso. Pacaembu. Mentira, eu tô chutando aqui. O Juventus venceu por 2x1 esse jogo. 2x1 Juventus. Bom, realmente o campeão foi o Juventus, nessa aí o gol não deu certo, mas não foi 2x1, foi 3x0 para cima da Portuguesa. E detalhe, o jogo era dividido em 2 tempos de 20 minutos. Não era nem os 45 habituais, era um torneio ali para inaugurar o estádio e o Juventus acabou vencendo a Lusa. Gomão. Agora uma pergunta de verdadeiro ou falso, hein? A 7ª pergunta. Mano. Portuguesa e Juventus são as equipes com mais participações na elite paulista que não estão jogando atualmente a Série A do Paulistão? Ou seja, são os times que mais jogaram e não estão na Série A hoje? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Palma pros dois agora. Gabaritaram a pergunta. Verdadeiro. A Portuguesa é a 4ª maior participante, com 92 participações, e o Juventus tem 71, é a 6ª. Tirando Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos, os 2 times são os que mais participaram da elite de São Paulo. São fundadores da federação, pô. Pois é, e a Portuguesa acabou participando pela última vez, se eu não me engano, em 2015, o Gomão me corrija se eu estiver errado, e o Juventus foi em 2008. O Juventus que já tá um tempinho aí sem participar, quando já ganharam como Paulista ainda lá atrás, né, na década passada. Se tem coincidências que ajudam, em 2008 o Palmeiras ganhou, né? Palmeiras ganhou agora, quem sabe o Juventus volta aí. É uma boa. Quem sabe? Vamos ver se os deuses do futebol estão a favor de Juventus e Portuguesa. Vamos para a próxima pergunta. Tá no fim, hein? Gomão, vamos pontuar. Vamos pontuar, Gomão. 3x1 já. Vamos lá. Em maio de 2020, ou seja, maio desse ano, durante a pandemia, o clássico completou uma idade aí muito avançada, um clássico de muita história. Eu até já dei a letra durante o Clássico Quiz. Quantos anos completou em maio de 2020 o derby dos imigrantes? Alternativa A, 70 anos, B, 80 anos, C, 90 anos ou D, 100 anos, o centenário do clássico. E foi 90 anos, Raoni foi de 80 anos e o Gomão, dessa vez o Gomão saiu da fila porque ele acertou o Gomão. 90 anos completou o clássico, que aconteceu em 1930, como eu falei lá no comecinho do Clássico Quiz. O Gomão ali pegou e acertou. Um ponto pro Gomão. Só que como faltam apenas mais uma pergunta para acabar, então a vitória já... Tá 4x2. Tá 3x2, rapaz. A luta matemática é essa, a sua. É sério, ó, Vitão. Fala aí. Conta aí, cara. Ele esqueceu de somar a mesma que eu acertei com ele, ó. Aí, ó. Esqueceu, Gomão? Eu acertei uma junto com você, rapaz. Eu somei mais um pontinho. Fora de casa ainda. Vamos lá, próxima pergunta. Quanto foi a última partida do derby dos imigrantes
quando estavam na elite do futebol paulista? Uma pergunta boa, hein? Vamos lá. Alternativa A, Juventus 1, Portuguesa 2. B, Juventus 2, Portuguesa 0. C, Juventus 1, Portuguesa 1. Ou D, Juventus 3, Portuguesa 2. D, letra D, na Javari esse jogo. Aí em 2008. Ele fala com tanta convicção. Você caiu, é porque era ruim o time. Letra A. Letra A foi no 2-1 para a Portuguesa na Javari. E o Raoni, olha, Raoni, parabéns, você estuda história, hein, cara, porque acertou de novo. 3-2. Que isso? 3-2 Juventus. Foi na Javari esse jogo. Foi na Javari. O time do Juventus ainda tinha, se não me engano, o Lima, que depois jogou no Benfica. Tinha Canu. Foi isso mesmo. Ganhou 3-2, se não me engano. É isso aí mesmo, rapaz. 2008. Porra, eu devia estar nesse jogo aí, certamente. Campeonato Paulista? Sem dúvida. Na Javari, acho que foi à tarde esse jogo aí. Porra, esse jogo. Pô, memória de Ervilha, né? Nossa, memória de Ervilha natural. Quanto terminou 5-2 para a Portuguesa? Onde será que estarão Juventus e Portuguesa daqui 10 anos? É uma pergunta meio até difícil de responder. Diga. 10 anos é relativo. Na realidade que a gente está 10 anos é difícil viver. Difícil. Sobreviver. Mas eu vou tentar. Excelente. Fazendo uma conta aqui. Como o Raoni ganhou o nosso clássico quiz, então primeiro a pergunta vai para ele. Raoni, entre Juventus e Portuguesa, você prefere decidir em 2 jogos? Você prefere decidir em casa ou fora? Ai, cara, ó. Do lado do torcedor juventino sempre vai preferir a Javari, né? Mas eu gostaria... Eu sou um cara que gosto de jogar como visitante. Tenho esse meu jeito aí de ser meio doido, vídeo moicano, né? Então eu gosto de decidir fora de casa. Seria, pra história do Juventus, seria legal talvez se tivesse uma final, já pensou, com a Portuguesa no Canindé e ganhar no Canindé. Seria um marco importante, né? Pra tristeza do torcedor lusitano, obviamente. Então eu vou começar com você, Raoni. Vou te dar 30 segundos para você falar por que o Juventus é o clube mais tradicional de São Paulo. Vamos lá, cara. Na verdade, assim, fora essa questão do imigrante italiano, que está diretamente vinculado à bandeira juventina, eu acho que ele traz uma história muito grande e rica com relação ao que a gente sempre fala, né, do combate ao futebol moderno, que a gente bate tanto. Eu acho que ele traz ainda essa raiz, ele consegue manter as famílias presentes no estádio com a simplicidade do futebol, que era algo natural no passado. E aí ele junta essas coisas, então, das misturas de tradição, de amor e tranquilidade pelo esporte, que eu acho que tá faltando muito. Parabéns pelos argumentos. Jogou agora a responsabilidade para o Gomão, que vai decidir em casa no Canindé. Gomão, por que a Portuguesa é o clube mais tradicional desse nosso país? 30 segundos. Ela completou 100 anos recentemente. Entre os campeões brasileiros no Mundial da FIFA, sempre teve alguém que jogou ou que se formou pela Portuguesa. Nós somos um clube, assim como o próprio Juventus, de uma nação que ajudou a construir um país, que ajudou a construir uma outra nação. As nossas ligações são muito fortes e intensas. O nosso futebol também é acompanhado pelas famílias. A gente consegue resgatar esse amor pelo futebol mais apaixonante e vibrante. Ih, rapaziada, não faz pressão que aí eu fico nervoso, eu perco o controle. E a Portuguesa é maior que tudo nessa vida. Meu bem. Ótimos argumentos, defenderam bem. Agora foi difícil escolher quem venceria, mas quem sabe aí na 2 do Paulista possa acontecer essa final. O Raoni até falou aqui, os 2 clubes voltaram bem, já venceram na volta da 2 e estão na fase de classificação para as quartas. Só se encontrariam lá na frente, seria legal. Seria movimentado. Agora, então, para finalizar o nosso Não Seja Clubista, eu quero saber, primeiramente, do Raoni, quais são as expectativas para esse resto, né, de temporada do Juventus, que tem ainda também, além da 2, a Copa Paulista, que ainda está definido algumas coisas, mas qual a expectativa para que o Juventus termine essa campanha na 2, que tem possibilidade de subir assim com a Portuguesa e também na Copa Paulista? Sobre o Campeonato Paulista, por mais que o Juventus tenha perdido algumas peças, ele conseguiu manter a sua espinha dorsal ali, né?
que é o André Dias, o Christian, o Alê, entre outros jogadores, o próprio Mazzola, que não estava sendo tão utilizado ainda, teve algumas lesões, mas é um jogador importante. Vide a vitória que o Juventus teve contra a Portuguesa Santista. Eu acho que o Juventus terminando bem o Campeonato Paulista da Série A2, e o bem que eu digo é se classificar entre os 8, que já é um grande feito, a gente consegue ter aí um sonho maior, né? Vamos ver, o Campeonato Paulista teve uma pausa por causa dessa pandemia, então não dá para cobrar muito. Pelo menos é o meu jeito de pensar, eu respeito o dos outros, né? Então, falando um pouquinho dessas mudanças, que o Juventus possa terminar uma Série A2 dignamente, terminando essa primeira fase entre os 8, e aí depois é o mata, né? O mata-mata, não sei como vai ficar definido. Aí depois a gente vê o que acontece. Se o Juventus conseguir subir, que feito enorme, seria muito legal, né? Uma pena que se a gente conseguir esse acesso na pandemia, o torcedor talvez não vai poder acompanhar na Javari ou fazer uma festa na Moca depois de tanto tempo o Juventus voltando para a elite. Para terminar a temporada, o que eu acho é o seguinte, se o Juventus conseguir terminar essa temporada já é um grande feito. Porque, como eu disse para vocês, por causa da pandemia, se os grandes clubes já sofreram, imagina como está o cenário para a Portuguesa, Juventus, entre outros times também que disputam a Série A2 e vão disputar a Copa Paulista, né? Eu acho que a gente tem que torcer para os times, acima de tudo, terminarem com saúde, não só financeira, mas com a saúde dos atletas e de toda a comissão técnica em dia até o final do ano, até que saia essa bendita vacina. Com certeza, Raoni, de verdade, também torço muito para que Juventus Portuguesa consigam terminar bem a temporada e, quem sabe, aquela cerejinha, né? Conquistar o acesso para a Série A seria incrível. E, Gomão, quero saber de você. O que esperar da Portuguesa para essa reta final agora de temporada? Uma reta final meio turbulenta, né? Com essa pandemia, mudança de calendário, enfim, muito confuso ainda. Mas o que esperar da Portuguesa tanto na A2 agora no final, que também está bem classificada, e também na Copa Paulista, também para os próximos anos, né? Acabei não perguntando para o Raoni, mas esperar também para os próximos anos. Olha, Vitor, não muito diferente do que disse o Raoni. Espero que a Portuguesa termine de forma honrosa esse Campeonato Paulista, que ela possa subir, voltar para a elite do futebol paulista, que ela siga nesse planejamento que está tão bem feito, tão interessante, tão cativante para o torcedor e para quem é de fora, que ela consiga cumprir os objetivos da Copa Paulista, que é o acesso para disputar a Série B no próximo ano, em 2021, dentro da realidade do que está trabalhando esse presidente, que é o presidente Castanheira. É possível, é palpável, não se trata de um sonho NASA, não se trata de um sonho inalcançável, pelo contrário, é muito possível. E para os próximos anos que a Portuguesa se reestruture de maneira a voltar mesmo para o cenário do futebol brasileiro, sabe? Você brincou aí, daqui 10 anos, o centenário desse confronto Portuguesa-Juventus, Juventus-Portuguesa. Que a gente possa comemorar daqui 10 anos a Portuguesa de volta à Série A do futebol do Brasil, de volta à Série A do futebol paulista, consolidado e não nesse vai e vem, nesse ioiô, que é tão angustiante para o torcedor, né? Que é tão triste para quem gosta da Portuguesa, para quem torce pelo futebol. Então, daqui 10 anos, Portuguesa definitivamente na Série A do Paulista e também na Série A do Brasileiro. E para curto prazo, a sobrevivência é essa: voltar para a Série A1 e conseguir um acesso para disputar a Série B. A gente faz na vida pequenos planos, pequenos projetos, e são eles que vão te levando para frente, que vão te fazendo acreditar que as coisas podem ser diferentes. E com um clube, com uma instituição, não é diferente. E assim tem sido com a Portuguesa. Exatamente. E, Raoni, bom, se quiser completar, né, acabei não perguntando, como o Juventus, nos próximos 10 anos, como a equipe vai conseguir se manter e também ser aquela frase, né, ser contra o futebol moderno, né, e conseguir manter suas origens. Cara, na verdade, ela vai se manter pela paixão que seus torcedores têm, né? Isso é um fato, a gente não pode deixar de falar. Estruturalmente, com o clube, eu acredito nessa bandeira também contra o futebol moderno, pero no mútil, né? A gente já tá falando aí de futebol moderno quando a gente fala de um stream para transmitir um Juventus, como é o caso da Web Rádio Moca, como é o caso das transmissões que a federação está fazendo agora para que os torcedores possam ter acesso. Então a modernidade, ela chegou, de certa forma, no futebol, e os times precisam estar preparados para isso. Acho que o Juventus precisa também se preparar para isso, sem perder as suas raízes, é claro, mas ele precisa estar atento. Eu espero que o Juventus atente-se cada vez mais ao que há de moderno para a sua qualidade institucional.
não só dentro das 4 linhas, né? A mesma coisa desejo a Portuguesa e outros times tão tradicionais do futebol brasileiro, que precisam modernizar a sua parte institucional, e aí passa por operacional de organização, entre outras coisas. O futebol está ali na pontinha, esperando tudo que vem embaixo aí para dar força para ele. Não é só a bola rolando no campo. Só para constar, né, o Raoni deixou a bola pingando, a modernidade. A Portuguesa foi o primeiro clube a ter transmissões via streaming na história do futebol brasileiro. Acho que do futebol mundial, se copiar. Então, fomos inovadores nessa tecnologia, nessa história. Né? Quando eu vejo essas discussões de torcedor clubista narrando o jogo de time A, time B, eu acho isso tão velho, uma discussão tão atrasada, que eu nem entro no mérito da discussão. Mas é legal ver que todo mundo está acompanhando essa maternidade e está todo mundo atento ao que acontece. Verdade. Se não fossem esses veículos, como o Gomão falou, muitos torcedores, para muitos também parece pouco, tá, gente? Mas o coração de um torcedor vale muito. Então, às vezes a gente tem um alcance ali por um streaming que para muitos fala, nossa, mas é isso? Não, é isso sim. É o torcedor que tá ali esperando. Se não fossem esses trabalhos com essa modernidade de uma internet, por exemplo, nós não estaríamos aí, né, como o Gomão, eu, outros narradores, o Renato Corona, que divide cabine comigo lá na Web Rádio Moca, não estaríamos marcados na história do torcedor, que por meio das nossas vozes, das informações do trabalho dessas equipes, conseguiram se aproximar um pouquinho da paixão que eles têm pelo time e acompanhar o time em qualquer outro lugar. E chegamos ao final do nosso Não Seja Clubista. Quero agradecer demais a você que participou, que compartilhou, que inscreveu. Vou mostrar, é para mostrar mesmo. Quero agradecer muito a você que compartilhou, que assistiu também. Espero que tenha gostado. Dê dicas aí também, fale pra gente o que a gente pode melhorar. Dê sua opinião, que ela é muito importante também para nós. E agora eu quero perguntar, Gomão, quer deixar algum contato, alguma rede social, seus trabalhos? Cara, eu tava prestando atenção no estrelão que tem aí atrás. Faz tempo que eu não vejo eu nunca mais joguei futebol de botão. Do meu tempo chamava estrelão, tem outro nome? É isso aí. Estrelão mesmo, não é? Olha lá. Cara, isso aí remete à infância, cara. É muito gostoso. Bom, tô nas redes sociais, a galera me encontra aí, @Gomão Ribeiro, em todas as redes sociais. Vai ser uma satisfação conversar com vocês sobre futebol, sobre música, sobre televisão, comunicação. Eu gosto muito de tudo que envolve a profissão do jornalista. Eu gosto de pessoas, eu gosto de histórias. Eu não sou muito diferente dos outros, não. Sou bem comum e, às vezes, até desinteressante. Mas vem trocar uma ideia que a gente se entende. Exatamente. E muito obrigado, Raoni. Também quer deixar os seus contatos, suas redes sociais, seus trabalhos? Cara, eu queria agradecer, né? Mais uma vez o seu convite aqui, agradecer também a possibilidade de encontrar o Gomão nessa modernidade, nesse novo normal. Legal te ver. A internet nos proporciona. Valeu, meu amigo. Prazerzaço passar esse tempo com vocês aqui falando de futebol. Pra galera também, tô nas redes sociais. Quem quiser procurar lá o Raoni no Instagram, tem no YouTube também. Como o Gomão disse, né? A gente gosta de conversar com as pessoas, de falar sobre vários temas, não só futebol, outras coisas também. Sou um cara super tranquilo aí. E também incentivar a galera, quem quiser, fica de olho lá nas redes sociais do Projeto Conectados, né? Infelizmente, nós, por causa do problema da pandemia, não tivemos as turmas esse ano. O Vitão é fruto desse projeto também, um projeto social belíssimo, que a gente faz com muito amor e carinho lá pela Fundação Nossa Senhora Auxiliadora de Ipiranga, o Projeto Conectados. Infelizmente, não tivemos a possibilidade de fazer esse ano, mas fiquem ligados, porque assim que tudo estiver tranquilo, nós vamos restartar aí para informar as pessoas sobre novas inscrições e tudo mais. E eu conto com o carinho de todos vocês para que vocês possam ir lá também e falar para as pessoas que estamos aí, né? Se precisarem de ajuda, que a gente puder ajudar, tamo junto. Cuidem-se, fiquem em casa. E eu ganhei do Gomão. Chupa, Gomão. Antes de dar tchau, Portuguesa e Juventus, quanto vai ser o jogo? Vai, Gomão. Canindé, né? 2-1 Portuguesa. Raoni? Jogo difícil, não tô fazendo média aqui não. Acompanhei o jogo do Juventus pela Web Rádio Moca contra a Portuguesa Santista, não vi o jogo da Portuguesa. Como talvez saiba mais, obviamente, do time da Portuguesa do que eu. Cara, pelo fato de olhar um pouco da tabela dos dois, eu vou falar pra vocês que vai ser 0-0.
Eu poderia falar que o Juventus ia ganhar como torcedor, a Portuguesa, mas pelo equilíbrio dos dois, esse jogo vai estar com uma cara de um 0-0 para os dois baterem 22 pontos ali e darem um passo importante para a classificação. Porque aí depois... É que eu falei como torcedor. Sim, Gomão, você é um monstro. Eu falei como torcedor. Eu, como jornalista... Não, antes da pandemia, né, nesse período aí entre safra do futebol, falei que a Portuguesa conquistaria 7 pontos. Seriam 2 vitórias e um empate. O empate seria contra o Juventus. Mas como torcedor, eu sempre vou apostar na Portuguesa. E mas se você pegar a tabela, né, Gomão? Jogam os dois e depois o Juventus encara o Atibaia na Javari e a Portuguesa pega o Red Bull, que tá praticamente ali se afogando, né? Precisa de 2 vitórias na próxima rodada. Cara, pra que se matar tanto, hein? Olha, atenção, sejam inteligentes, pelo amor de Deus. Partida de ajuda mútua. Mas esse foi o Sede Clubista. Muito obrigado. Daqui a pouco estaremos com um novo capítulo, um novo episódio e você não pode perder, viu? Abraços e tchau. Tchau, Gomão. Tchau, gente. Tchau, Rony.